Fala pessoal, vamos fazer agora o exercício 3 da lista 5. Nesse exercício 3 ele fala o seguinte: considere uma amostra de gás argônio em um recipiente de 35 graus Celsius e pressão de 1,22 atm, atmosferas. Supondo que o raio desse átomo seja igual a 0,71 10 elevado a menos 10 metro, calcule a fração do volume do recipiente que é realmente ocupada pelos átomos. Legal. Só um comentário aqui. Quando a gente estava falando de água, tipo, água e ar, a gente estava falando de moléculas de gás, né? Agora aqui para o argônio, repara que ele está falando de átomo. Por que isso? Porque o argônio é um gás nobre, né? Sendo um gás nobre, ele não forma moléculas, né? O gás argônio é composto pelos átomos de argônio livre. Todos os gases nobres, hélio, argônio, xenônio, criptônio, têm esse comportamento. Tá, isso aqui é só uma curiosidade. A gente pode dizer então que o argônio é um gás monoatômico. Isso vai ser importante mais para frente, quando a gente discutir o teorema da equipartição da energia. Tá? Mas isso aqui é só uma curiosidade que eu estou passando para vocês. Legal? Certo. Mas é meio irrelevante também para resolver esse tipo de problema, tá? Isso não é importante agora, vai ser daqui a pouco. Tá? Só quis comentar para localizar um pouco vocês no porquê que tem problema que eles falam de molécula em um gás, porquê tem problema que eles falam de átomo em um gás. Tá? Sempre que for um gás nobre, você tem que falar átomo porque os constituintes do gás são átomos, átomos livres, soltos. Enquanto para os outros gases, né, H2N2O2, NH3CO2, H2O em estado gasoso, tudo isso são moléculas, né, porque não são átomos livres. Legal? Então, dada essa digressão, vamos lá. Ele quer que eu calcule qual é a fração do volume do recipiente que é realmente ocupada pelos átomos. Bom, para fazer isso, vamos partir de um volume base. Vamos supor que a gente tem 1 metro cúbico de gás. Tudo bem? Vamos calcular o número de moléculas, o número de átomos que a gente tem em 1 metro cúbico. Como que a gente faz isso? A gente usa a equação do gás ideal, PV igual a NKBT, isola o N, PV sobre KBT. A gente já fez isso no exercício 1 e no exercício 2. Tá? Agora a gente substitui. Bom, a pressão é 1,22 atm, 1,22 vezes 1,02 10 a quinta, porque a gente tem que passar para Pascal, vezes o volume em metro cúbico, que é 1, por isso que eu escolhi em metro cúbico, para já não ter que fazer conversão aqui, que é 1, tá? Dividido pela constante de Boltzmann, 1,38 10 a menos 23, vezes a temperatura, 35 graus Celsius, soma 273 e a gente obtém 308 Kelvin. Legal? Fazendo essa continha, a gente obtém que em 1 metro cúbico de gás, nessa temperatura e nessa pressão, a gente tem 2,93 vezes 10 a 25 átomos de argônio. Tudo bem? Em 1 metro cúbico. Então esse é o número de átomos que a gente tem. Agora, o que está acontecendo? Imagina que a gente tem uma caixa de 1 metro cúbico, um recipiente de 1 metro cúbico. Nesse recipiente a gente tem 2,93 10 a 25 átomos. Eu quero saber qual é a fração do volume dessa caixa que realmente é ocupada pelos átomos, porque a gente sabe que num gás, os átomos ocupam uma parte do volume, mas o resto do volume é preenchido por nada, por vácuo. Tudo bem? Então a gente quer saber qual é a fração desse volume de 1 metro cúbico do recipiente que realmente é ocupada por átomos. Tudo bem? Como que a gente faz essa conta? Essa fração vai ser o número de átomos vezes o volume de um átomo dividido pelo volume total do recipiente, que é 1 metro cúbico. Tudo bem? Então, e o volume do átomo? Como calcula o volume do átomo? O volume do átomo vai ser o volume de uma esfera, porque ele está falando que ele deu o raio do átomo, então a gente pode pensar no átomo como sendo uma esferinha rígida, né? Quando a gente faz estudo de gás ideal, é isso que a gente faz, na verdade. Isso que a gente supõe. E aí calcula o volume da esfera. O volume da esfera é 4π sobre 3 vezes o raio ao cubo. Né? Então, a fração do volume do recipiente que é realmente ocupada pelos átomos vai ser o número de átomos vezes o volume de um átomo, que é 4π sobre 3 vezes r ao cubo, dividido pelo volume total do recipiente. Substituindo o que a gente já encontrou, o número de átomos está aqui, 2,93 vezes 10 a 25, vezes 4π sobre 3 vezes o raio ao cubo. O raio tem que estar em metro, 0,71 10 elevado a menos 10, isso elevado ao cubo, dividido por 1, que é o 1 metro cúbico, o volume do recipiente que a gente supôs. E se eu tivesse chutado 2 metros cúbicos? Aí você ia ter encontrado um N que é o dobro, e aí esse dobro ia cancelar com esse 2 e ia dar a mesma.
Tá? Então isso mostra que essa escolha de 1 metro cúbico aqui é arbitrária no problema. Tá? Legal. Feito isso, na real o que a gente podia ter feito de cara é calcular o N sobre V, né? Passa o V dividindo aqui, ó, e a gente calculou o N sobre V como P sobre KBT. E aí a gente já tem o N sobre V, é só multiplicar pelo volume de um átomo. Poderia ser assim também, dá na mesma. Tá? Mas legal. Fazendo essa continha aqui, a gente obtém 4,310 a menos 5, convertendo para a porcentagem, 4,310 a menos 3%. Ou seja, 4 milésimos de por cento é a fração do volume que é realmente ocupada pelos átomos. Então reparem que um gás é praticamente um espaço vazio, né? Porque só cerca aí de 10 a menos 3% do volume do recipiente é realmente ocupado pelos átomos. Então isso dá uma noção de que quando a gente tem um gás, né, praticamente todo aquele espaço ocupado pelo gás não tem nada, é um espaço vazio. Tudo bem? Isso é bem uma coisa interessante para a gente pensar. Né? Mas é isso, o problema era simples, tinha que calcular o número de átomos em um determinado volume, multiplicar esse número de átomos pelo volume de um átomo, né? Número de átomos pelo volume de um átomo dá o volume ocupado pelos átomos, dividir pelo volume total do recipiente, a gente encontra essa fração de ocupação. Beleza? Então, esse foi o exercício 3.